Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Elias, estou aqui para auxiliar na revista dos jovens, dos professores, estudando a lição Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós estamos na lição de número 10, nós vamos entrar no tópico da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estudamos durante esta lição, as 9 lições anteriores, foi a introdução, foi sobre os problemas relacionados com os mestres, a respeito da oração, da instrução às mulheres, dos pastores, da qualidade do ensino, a introdução de comportamento na igreja, ou seja, a instrução do comportamento na igreja, a respeito do cuidado com as viúvas e o conselho de Paulo a Timóteo. Agora nós chegamos na segunda carta que Paulo vai escrever a Timóteo. Pois bem, Paulo escrevendo a segunda carta, e nós sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita depois que ele escreveu a carta de Tito. Mas seguindo a sequência da Bíblia, seguindo a sequência da revista, nós vamos falar a respeito deste homem de Deus, auxiliando o seu filho na fé, Timóteo, o que muito nos ensina dentro da introdução. Nós temos tópicos a ser estudado e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os objetivos da nossa lição 3 objetivos. A firmeza, mostrar a firmeza na fé de Paulo, compreender por que Paulo tinha Timóteo como um filho na fé e saber o que vivemos em tempos, saber que vivemos em tempos trabalhosos. São 3 subtópicos e nós iremos estudar cada tópico com toda clareza, expressando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu espero ajudar aos alunos, aos professores, para que tenham ali uma base, para que tenham uma aula mais eficaz. E eu espero contribuir para que os irmãos cheguem num consenso dentro da palavra de Deus. O tema ou a base bíblica está em segunda carta de Timóteo, do capítulo 1, versículo 1 e 2, do capítulo 2, do versículo 1 e 2 também, e do capítulo 3, do versículo 1 e 5, que nós abordaremos. É bom que os irmãos, bons que os alunos façam essa leitura, é muito importante para um entendimento melhor da palavra de Deus. Se você só lê a revista, você não vai conseguir absorver aquilo que o autor, aquilo que o escritor Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, muito menos aquilo que o comentarista da revista está querendo nos trazer, querendo nos alertar. Nós temos na introdução, logo nós vamos ver algumas coisas muito importantes e que nós precisamos nos atentar a isso. Por isso, eu peço a tua atenção. Se você tiver a Bíblia, leia, deixa a tua Bíblia aberta, pegue um caderno de anotação para anotar versículos, anotar alguma coisa que possa acrescentar a tua aula, acrescentar no teu aprendizado. Amém, meus irmãos? A introdução nos diz assim: vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta de Tito foi escrita antes dessa. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico da comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem como consta na sequência. Eu já queria de antemão dizer que Paulo, quando escreve a carta, a primeira carta a Timóteo, ele escreve no ano de 64. Tito, ele vai escrever no ano de 65. Já a segunda carta a Timóteo, ele vai escrever no ano 67,
prestes já a sua morte. Parece que Paulo já estava sentindo, tanto é que ele vai escrever a carta a Timóteo no capítulo 4, ele vai sentir, ele vai falar que já está sendo oferecido como libação. Então ele já sabia que a morte era certa. A esperança dele não era que saísse da prisão, que ele estava em Roma, mas sim que seria morto. E por isso ele tinha uma preocupação com o pastor Timóteo. Ele tinha uma preocupação com aqueles que ele liderava, aqueles que ele deixara em cada lugar que ele passava. Paulo sempre deixava pastores, sempre deixava auxiliares para que a igreja desse andamento, para que a igreja seguisse, e isto aconteceu de fato até que chegou até nós, e por isso nós estamos aqui. Então ele vai dizer, nesta lição abordaremos a diferença do contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma, como já é do saber dos irmãos. Ele foi preso a primeira vez em prisão domiciliar, ele tinha autonomia, ele podia receber visita, ele escrevia a carta, enviava a carta. Esta prisão é uma prisão mais fechada, é uma prisão fechada, e ele vai dizer mais a pouco que ele se sentiu só, ninguém foi vê-lo, então ele estava preocupado, e é necessário que nós, que os obreiros, e eu estou falando para jovens, eu estou falando para professores, por uma lição de uma classe jovens, que provavelmente homens sairão daí, pastores, mulheres, serão mulheres de pastor, as jovens que estão aí, provavelmente serão mulheres de pastor, e já tem que ter a consciência de como é uma vida de pastor, como é uma vida de um obreiro, como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser com aqueles que nós lideramos e como aqueles que nós somos liderados. Paulo vai trazer N assuntos ou N indicações ou conselhos para que nós venhamos a compreender melhor. Esta é a introdução. Então nós precisamos entender. Notemos bem que quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está preso em Roma. Nero era quem comandava o Império Romano. E Nero foi um homem muito ruim. Então no dia 18 de julho de 67, ele coloca fogo em Roma. Provavelmente os historiadores contam-nos isto com firmeza, que foi Nero quem colocou, mas a culpa caiu sobre quem? Os cristãos. Dos 14 bairros que tinham, 10 foram atingidos. Nero, na sua audácia e na sua maldade, colocou a culpa nos cristãos, tanto é que teve uma grande perseguição. É neste contexto que Paulo está preocupado, é neste contexto que Paulo está preso e precisa agora auxiliar quem? Timóteo, seu filho na fé. Por isso a revista vai nos trazer, a revista vai nos ensinar, vai dar conselho para nós, e nós vamos tentar aqui de uma maneira bem clara, concisa, objetiva, trazer para os alunos, trazer para o professor aquilo que pode agregar na sua vida. O primeiro tópico a ser estudado é a firmeza de Paulo. Paulo tinha uma firmeza, ele cria e vivia aquilo que ele acreditava. E nós precisamos fazer isso, ainda que muitas vezes nós balançamos, ainda que muitas vezes nós talvez não venhamos fazer aquilo que é necessário, mas a palavra de Deus está nos aconselhando. Chegou até nós essa revista e não foi por acaso. Na vida nossa, eu sempre costumo dizer que não há coincidência, não há acaso, nem sorte, a propósito de Deus. Por isso nós estamos estudando. E nós vamos entender que dos 27 livros que o Novo Testamento contém, 13 são do apóstolo Paulo, 13 cartas, algumas pessoais, como para Timóteo, como para Filemão, como para Tito. Então, as outras são pastorais, as outras são para a igreja geral, como a igreja de Éfeso, como as outras igrejas. Então, nós vamos entender que das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é uma delas. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando
ao final da sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo da sua carreira. Mesmo preso, tratado como um criminoso, em 2 Timóteo 2,9 vai nos dizer isso, ele se identifica como apóstolo de Cristo. Isso dá-nos o quê? Dá-nos a entender, e nós aprendemos, que não importa o lugar em que nós estamos, o que importa é o que nós acreditamos que somos e o chamado que Deus tem para nós. Mesmo sendo acusado de tantas coisas, mesmo sendo preso, mesmo sendo açoitado, e não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes que Paulo foi acusado, que Paulo foi agredido, ele tinha consigo que ele era apóstolo, e realmente ele era apóstolo, porque ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia vai nos relatar em Atos capítulo 9, vai nos relatar este fato, e depois em Atos ele novamente ele vai citar como foi esse encontro. Então nós precisamos entender qual o nosso chamado. Eu preciso acreditar no que eu fui chamado. Você precisa acreditar no seu chamado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: desperta o dom que há em ti. Nós precisamos despertar o dom que há em nós. Se nós olharmos para o Novo Testamento, quando Jesus vai dar a parábola, ele diz que deu talento, deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. Então, no contexto geral, a Bíblia, Jesus, Deus está querendo nos dizer: ainda que eu tenha dado 5 para um, 3 para outro, eu não deixei de te dar um talento. E o que nós temos em nossa mão? Nós temos um talento apenas. Mas com este talento nós podemos multiplicar. Se eu tenho 1, faço 2. Com 2 eu faço 4. Com 4 eu faço 8. E isso você vai gerando, vai multiplicando aquilo que Deus colocou na tua mão. É isso que Jesus estava querendo ensinar. Nós olhamos muito para o que os outros têm. Nós olhamos muito para muitos homens que têm talentos. Uns louvam, pregam, ensinam, cantam. Tem várias coisas que ele faz. Outros não, outros têm o dom de ensinar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de louvar a Deus. Mas não importa qual talento você tem ou quantos talentos você tem. O que importa é o que você faz com este talento. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantos jovens, quantos moços e moças têm enterrado o seu talento? Não é o propósito de Deus nisso. Deus está nos alertando: olha, trabalhe com o talento que eu te dei, mesmo que seja um. Então, que os irmãos possam entender este primeiro tópico que Paulo está dizendo. E ele segue mais. Paulo se converteu por volta do ano 35. Desde então experimentou terrível sofrimento por causa da sua fé e do apostolado que abraçou. Com um relato parcial das suas aflições em 2 Coríntios, ele vai nos contar isso, do 11, do 23 ao 27, inclui açoites, apedrejamentos, naufrágio, fome, sede, frio, nudez. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente no ano 67, ele permanece firme na missão apostólica. O que ele está querendo nos ensinar? Que o começo não é difícil, o difícil é terminar. Já prestou atenção como é a nossa vida? Nós começamos muito bem. Nós começamos orando, nós começamos jejuando, nós começamos lendo, nós começamos a estudar, nós começamos a fazer tantas coisas para Deus no nosso dia a dia. Nós tiramos tempo, nós arrumamos tempos, nós tiramos coisas da onde nem tem para trabalharmos na obra de Deus. Mas com o passar dos anos, as aflições, as tribulações, a fome, o frio, a nudez, parece que vai nos machucando e nós vamos deixando de trabalhar. Quantos obreiros da sua igreja estão parados? Quantos homens e mulheres estão parados? Porque começaram bem, mas na metade do caminho parou. E o próprio Jesus vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, como diz em Apocalipse. É isso que nós precisamos entender. É difícil, irmão Elias? Sim, é difícil, mas não é impossível, porque não depende de nós, depende da graça de Deus, depende da graça de Jesus na nossa vida, porque de nós mesmos, irmãos, nós não vamos conseguir. Nada depende de nós, tudo depende de Cristo, e a graça de Cristo é que nos fortalece. Então, o primeiro tópico já deu para entender que Paulo começa bem e termina bem.
Ele começa num encontro indo a Damasco e termina numa masmorra na prisão de Roma. Mesmo sabendo que ia ser morto, ele não negou, ele não esfriou. Muito pelo contrário, ele tem um discipulado e ele tem Timóteo, ele tem obreiros que ele precisa orientar. E ele não podia orientar face a face. Não tinha este privilégio que nós temos hoje, dessa mídia, dessa tecnologia, onde eu posso falar, os irmãos podem me ver. Não, era por cartas. E a carta chegavam e eles se alegravam porque alguém estava preocupado com eles. E isso é uma grande lição para nós. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que nós deixamos. E as pessoas precisam se preocupar conosco também. É uma troca. É uma troca. Ninguém vive sozinho. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Todo mundo depende um do outro. Paulo dependia dos seus obreiros que deixara nas igrejas. E as igrejas dependiam de Paulo que os deixou lá. Paulo deixa uma lição para mim, para você e para todos nós. Oramos uns pelos outros. Então o primeiro tópico está dizendo bem esta missão que Paulo... E vai dizer mais, Paulo jamais pôs seu interesse em negócio da vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer, não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo. Aliás, ele estava preso na ordem de Nero, que governou no ano 54 a 68. Em 67 ele coloca fogo, ele vai até 68. A cidade havia sido incendiada talvez pelo próprio imperador, como eu já disse, sanguinário, que contudo pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. E eu quero frisar bem aqui o escritor escrevendo essa revista, e ele diz assim, Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso. O seu texto não faz uma referência sequer a esses fatos, nem mesmo indiretamente envolve-se com os temas do mundo. Somente prejudicaria o exercício do seu ministério, e ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Olha como Paulo não se preocupa com o que está acontecendo na política. Talvez você esteja preocupado com o que está acontecendo com o nosso Brasil. Talvez nós estejamos preocupados com o que está acontecendo com o nosso Brasil, que os políticos estão fazendo conosco. Paulo não estava preocupado com o que o Nero estava fazendo. Isto, meus irmãos, é muito sério. Isto é uma reflexão para nós. Não devemos nos preocupar. Paulo nos orienta sim, orarmos pela nossa autoridade. O único conselho que Paulo nos dá, ora pelas autoridades e sejam submissas a ela, até certo ponto, porque Nero tinha proibido, Nero proibiu, Nero investiu, Nero perseguiu, Nero matou, e Paulo não faz menção do político que estava na época reinando sobre Roma, Nero, no caso. Não, o propósito de Paulo era a mensagem de Cristo. Ele queria e aprove Deus que chegou até a nós. Então que os irmãos entendam que preocupar com a política, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, não vai nos trazer benefício nenhum. O que vai nos trazer benefício é orarmos pelas nossas autoridades e pedir que Deus tenha misericórdia e nos dê paz para que possamos pregar o evangelho com facilidade ou um evangelho mais com tranquilidade. Amém? O primeiro tópico está aí, se os irmãos quiserem agregar ou anotar, fique à vontade, será bem-vindo. O segundo tópico é a promessa da vida. O escritor vai dizer, a firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício do seu ministério estava na compreensão do seu propósito escatológico. As últimas coisas. Escatologia significa as últimas coisas, as coisas que irão acontecer. Escato é futuro, logia é estudo, estudo do futuro. É isso que quer dizer. Então, das coisas dos últimos dias. Sua conversão e chamado, o que nutria o apóstolo e fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida está em Cristo Jesus.
Esta vida em Cristo tem um caráter presente, mas tem, acima de tudo, o caráter futuro da eternidade. Como Paulo já havia dito aos Coríntios, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está querendo nos dizer, se eu me preocupar só com o dia de hoje, eu sou o mais miserável dos homens. Porque a nossa vida não está aqui. Até porque a Bíblia vai nos dizer que aqui somos peregrinos, nós somos forasteiros. Pedro vai nos dizer, aqui nós somos peregrino e forasteiro. Jesus foi nos preparar um lugar e prometeu vir nos buscar para levar para com ele, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Então aqui, meus irmãos, tudo é passageiro. Não adianta eu me envolver com as coisas deste mundo. Não adianta eu me envolver, me prender com as coisas deste mundo. O nosso pensamento, o nosso desejo tem que ser chegar ao céu. É isto que Paulo está querendo dizer. É isto que Paulo está querendo passar para nós. Não se prenda neste mundo. Se nós esperarmos só apenas neste mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo. Assim como ele ressuscitou, nós também havemos de ressuscitar. Amém? Vamos seguir? A segunda tônica dessa segunda carta é a esperança no final do apóstolo, em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus. Se fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras. Como um jovem judeu devoto e culto, Paulo deixou carreira pessoal altamente promissora, abraçou um ministério que trouxe intenso sofrimento e agora o fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana. Se não fosse a esperança celestial, teria valido a pena? Ele faz uma pergunta, o escritor faz uma pergunta. Teria valido a pena? Imagine, Paulo era um homem culto. Ele veio de uma família que tinha posse. O seu pai era grego, sua mãe era judia. Ele foi estudar na escola aos pés de Gamaliel. E não era para qualquer um. Paulo tinha uma cultura, Paulo era um homem inteligente, Paulo tinha posses, ele deixou tudo por amor a Cristo. Ao invés de hoje nós estarmos tão preocupados na prosperidade da nossa vida aqui, o que não é pecado você ter nada, não é pecado você ter uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, não é pecado você ter coisas boas, não é pecado. O problema é quando nós deixamos o evangelho de lado e focamos apenas nas bênçãos que Deus pode dar. Não foi esse o ensino que Paulo nos deixou, nem o exemplo que ele nos deixou. Por isso em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então nós imitamos tantas coisas, mas deixamos de imitar homens como Paulo. Então que você anote bem isso aí. Paulo era um homem culto, um homem de posses e que deixou tudo para seguir a Jesus. E que ele teve em troca disso? Se não sofrimento, cadeia, açoites. Eu poderia citar várias passagens aqui em que Paulo foi açoitado. Em Filipos ele foi açoitado. Em Jerusalém ele teve que descer sobre um cesto pelos muros de Jerusalém e sair correndo. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantos naufrágios? Ele passou vários. Nós temos em Atos 27 o naufrágio onde ele vai parar na ilha de Malta. Então nós vemos várias passagens que Paulo só sofreu. O que Paulo ganhou? Diz para mim, o que Paulo ganhou a não ser a vida eterna, a coroa da justiça, da qual ele vai dizer nas suas últimas palavras em 2 Timóteo, no capítulo 4. É isto que Paulo está dizendo para nós e é isso que nós precisamos entender o que é o Evangelho de Cristo. O terceiro tópico, para não prolongar muito os irmãos, para não ficar muito cansativo, vai dizer conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Uma vida além desta passageira realidade terrena. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está no céu. E isso foi o que Jesus falou em João 14. Jesus falou bem claro, estou indo para o meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas.
Estou indo preparar um lugar, irei preparar, voltarei para levá-los comigo. Foi essas palavras que Jesus quis dizer. Nos últimos tempos, teologias importadas pela igreja evangélica brasileira têm difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. A pregação escatológica de Jesus, que voltará, tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares, com ênfase aqui e agora. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e uma verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial. Vigiemos. O escritor, ele está querendo nos passar uma mensagem, e uma mensagem muito séria. Nós estamos aí cansados de ver, e não é novidade para ninguém, que muitos têm pregado a teologia da prosperidade, muitos têm pregado que a tua palavra tem força, que você precisa dizer: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou prosperar, as portas vão se abrir. Irmãos, Jesus nunca prometeu prosperidade para ninguém. Jesus nunca prometeu riquezas para ninguém. Até porque, quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, ele disse: mestre, o que preciso ganhar? O que preciso fazer para ter ou ganhar a vida eterna? Jesus falou: segue os mandamentos. Aquele jovem olhou para ele, rico, e falou: isso eu sigo desde a minha mocidade, isso eu faço desde quando sou menino. Jesus: muito bem, você faz bem em fazer isso. Porém, falta-te uma coisa: vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Olha o que Jesus falou. Jesus não falou para ele ganhar mais. Jesus falou: vende tudo e segue-me. Então nós podemos ter na mente que o evangelho não é prosperidade. O evangelho não é ser rico. Muito pelo contrário. Nós precisamos perder para ganhar. E eu perco aquilo que eu tenho para ganhar uma vida eterna. Tudo aqui é passageiro. Tudo que eu tenho vai ficar. Ninguém vai subir com aquilo que tem, ou ninguém vai descer com aquilo que tem. Essa é a realidade. Então nós precisamos investir no quê? No céu. Paulo vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima. Jesus vai dizer: pensai nas coisas, buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. Então, se fosse ao contrário, as palavras teriam que ser ao contrário, mas não. O conselho é: buscar as coisas que são de cima. Então, as mensagens de hoje são: você vai ser próspero, você vai vencer, as portas vão se abrir. E não é este o evangelho. O propósito de Jesus morrer na cruz não foi este propósito. O propósito foi: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus muda o cativeiro, muda a história, Jesus faz tudo isso. Aí sim, mas um evangelho verdadeiro. O evangelho tem que ser evangelho de arrependimento, não de ganhos. Nós ganhamos sim a vida eterna. Então, que você possa anotar, que você possa fazer bom uso da palavra de Deus. Amém, meus amados? Vamos para o segundo tópico, para que venhamos a ganhar tempo. Agora Paulo vai falar o amado filho Timóteo. Isso é muito interessante, isso é muito lindo. Diz assim, um tom mais pessoal. Na primeira carta, Paulo dirige a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora uma expressão ainda mais afetuosa. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. Difícil momento que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo. A expectativa da sua morte produzira em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas do seu fiel cooperador. Olha o que a Bíblia nos ensina. O amor, o carinho que Paulo tinha por aqueles que ele colocava. Paulo tem Timóteo como filho. E oxalá que nós tivéssemos este amor que Paulo tem pelos nossos irmãos, pelos nossos obreiros. Que os pastores tivessem este amor, esta preocupação que Paulo tinha pelo seu filho. João vai escrever
a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz filhinhos. Ele chama-nos de filhinhos. Este é o amor sincero. É um pastor que tenha os seus obreiros, que tem as suas ovelhas, que tem o seu pastoreio e olha para o rebanho como filhos, não como, difícil até de encontrar palavras para dizer, mas Paulo tem em Timóteo um filho, não um obreiro que colocou lá e que tem que prestar conta de quanto entrou ou não entrou. Não é isso o propósito de Paulo. Não é isso o propósito de Paulo, que Paulo está dizendo. Paulo está preocupado como um pai preocupa com um filho. Ele está preocupado com Timóteo, ele chama filho na fé. Você é meu filho na fé. Paulo teve Timóteo como filho. E quantos pastores que têm obreiros como apenas homens que estão a trabalho? Não! Eles não estão a trabalho do pastor, eles estão a trabalho de Deus e têm que ser tratados como filhos. Nós precisamos tratar obreiros como pai. Nós precisamos tratar obreiros com respeito e também ser respeitado. Então que você jovem, que um dia vai ser pastor, você jovem, moça, que um dia vai ser mulher de pastor, vai querer que teu esposo seja tratado bem, mas que ensine ele também a tratar bem os seus liderados. E isso é um ensino muito rico, muito grande para nós. Tratarmos os nossos obreiros, tratarmos os nossos pastores com respeito. E ele, pastores, ter-nos como filho. É isto que Paulo deixa bem claro. Tratar como filho. E ele vai tratar Timóteo como filho. E qual o conselho que Paulo vai dar a Timóteo? Ele vai dizer agora no tópico 2. Ele vai dizer, fortifica-te na graça. Olha o que Paulo está dizendo. Outra característica específica da segunda carta e é a missão de claros sinais de que Paulo estava passando a tocha ministerial para Timóteo. Paulo estava vendo que o seu fim estava chegando. Meus irmãos, ninguém vive para sempre. Enquanto Jesus não voltar, eu vou partir, você vai partir se Jesus não voltar, e não tem idade, tá? Não pensa que o pastor é de idade e ele vai na sua frente, que você pode ir na frente. Há pastores novos que já partiram, há crianças que partem, há jovens que partem, há moços e moças, há senhores e senhoras. Todos nós estamos fadados, todos nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Paulo viu em si a situação em que ele estava e viu, eu preciso passar a tocha ministerial e eu preciso deixar alguém um legado. Qual legado? Eu vou passar a tocha, eu vou passar o ministério, eu preciso ensiná-lo, eu preciso incentivá-lo. É isso que Paulo, porque pastor às vezes quer segurar só para si a tocha e esquece que um dia vai deixar, um dia vai partir e aquele que está no seu lugar não vai saber como lidar, porque nunca foi treinado, porque nunca foi ensinado. Então que nós venhamos a ensinar e a ser ensinado pelos nossos pastores, e que você jovem que está estudando a lição possa também ter isso em mente e guardar no teu coração. Por isso que o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque quando eu faço certas coisas eu também caio em pecado. O pecado às vezes não é só o adultério, o pecado às vezes não é só roubar, não é só fazer outras coisas, o pecado às vezes é omisso, é não passar, é não liderar bem, é não ter os seus liderados como alguém, como um ser humano, ou como um filho que Paulo tinha em Timóteo. Que você possa ter isso na sua mente. Ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Meus irmãos, que coisa mais rica, que coisa mais linda. Paulo está passando o bastão para Timóteo, mas já está orientando a Timóteo, já está alertando a Timóteo. Olha, o que eu te ensinei, você também deve ensinar a outros. Não guarde para si. Assim como eu estou te ensinando, Timóteo, nas palavras ele está dizendo, o que eu estou te ensinando, ensina a outros homens idôneos, ou seja, dê oportunidades para que eles trabalhem, exercitem eles na fé, dê trabalho a eles, a homens a quem? Idôneos. Então nós precisamos ser treinados e precisamos treinar
obreiros. Obreiros se forma em treinamento. Treinamento forma obreiros. É isso que Paulo está nos ensinando. Está ensinando a Timóteo e diz: o que de mim você aprendeu, você ensina também. Olha que lição. Olha que lição que Paulo está nos deixando. O que você aprendeu de mim, Timóteo, você ensina a homens idôneos. E isso nós precisamos fazer. É muito lindo. E para dar continuidade, para atender a esse comissionamento, Timóteo precisará fortificar-se na graça. No grego, fortifica-te é endinamao, que quer dizer crescer em força, continua a se fortificar. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Pedro, em 2 Pedro, ele vai dizer crescer na graça e no conhecimento. O que nós precisamos, o que Paulo está dizendo para ele, fortifica-te na graça, é passa a conhecer a Deus e continua conhecendo. Pedro vai dizer, cresça na graça, na oração, no jejum, na consagração, mas cresça também no conhecimento. Que jeito, irmão Elias? Estudando a palavra de Deus, tirando tempo para estudar a palavra de Deus. Aquele que não senta para aprender não pode sentar para ensinar. Então você precisa ser um bom aluno, você precisa ser aplicado, você precisa estudar, você precisa dedicar tempo para que você cresça não só na graça, mas também no conhecimento. Se você crescer na graça, você vai ficar religioso. Se você crescer no conhecimento, o seu conhecimento pouco vai ajudar as pessoas. É este o ensino que Paulo está dizendo. Crescer na graça e no conhecimento. Isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua, crescer com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça. Quem dá crescimento é Deus. Lembra que Paulo, escrevendo a Coríntios, ele vai dizer: Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo quem dá o crescimento, é Deus quem dá o crescimento para a igreja. Não é o pastor, não é o pregador, pode vir um pregador de fora, pode vir um pregador de dentro. Quem dá o crescimento é Deus. O que eu preciso fazer então, irmão Elias? É falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade e pregar o evangelho puro, verdadeiro e genuíno. É só isso que nós precisamos fazer e andar em equidade com Deus. No grego, charis, graça, é favor e merecido. Aqui eu quero dizer favor e merecido, que o que nós ganhamos é graça, mas não foi de graça que nós ganhamos. Jesus pagou um alto preço, e não foi prata e não foi ouro, mas foi o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por meio dela, Cristo opera em nós o aspecto salvífico e no aspecto capacitador, nos habilitando a viver uma vida cristã e servi-lo. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos, e realmente Paulo foi. Realmente, de todos os obreiros que teve, os apóstolos que teve, nós temos a menção, nós somos sabedor disso, que Paulo foi o que mais trabalhou, mas ele não se viu nisso como regozijando ou se exaltando, não, foi a graça de Deus sobre a vida de Paulo. É a graça de Deus que nos faz trabalhar, é a graça de Deus que eleva, é a graça de Deus que nos faz ser ou querer ser obreiro. É Ele que nos dá graça e força para nós trabalharmos. Amém, meus irmãos? Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa no exercício de um ministério eficaz. Uma de suas profundas experiências com o poder da graça foi quando recebeu o espinho na carne. Olha o que Paulo vai viver. Para que ele não se engrandecesse, e ele mesmo vai falar isso, ele vai falar, para que não me engrandecesse, foi me dado um espinho na carne. E Paulo tem um espinho na carne, e ele vai dizer nas suas próprias palavras que ele orou 3 vezes ao Senhor para que aquele espinho se retirasse dele. E aquele espinho foi dado como... Foi Satanás que colocou para esbofeteá-lo. E ele disse, 3 vezes orei e o Senhor me disse, a minha graça te basta. Paulo estava tão dependente de Deus que depois de ele orar, ele consegue entender
que a graça de Deus, que aquele espinho era necessário para que ele não se exaltasse, porque todos nós estamos fadados a ter um ego maior do que o outro. Nós queremos pregar melhor do que o outro, nós queremos cantar melhor do que o outro, nós queremos ensinar melhor do que o outro. Não é isso que acontece. É a graça de Deus na nossa vida que faz ou não faz sermos o que somos. Então que a graça de Deus possa estar na nossa vida. Nisso foi na vida de Paulo e nisso será na minha e na sua vida. O segundo tópico nos diz assim, fortifica-te na graça. Terceiro tópico, me desculpe. O terceiro tópico nos diz assim, sofre pois comigo. Evangelho não é parque de diversão, não é playground. Evangelho não. Olha o que Paulo está dizendo, sofre pois comigo. Ele está chamando você para quê? Para sofrer com ele. Vai dizer assim, a vida cristã é dinâmica, cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Lucas vai nos relatar isso. Quando Jesus está passando, um certo homem diz, Senhor, eu quero seguir-te. Jesus olhou para ele, você quer me seguir? Sim, eu quero seguir. Jesus fala para ele, olha, as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o homem não tem onde reclinar a cabeça. Evangelho não é playground, evangelho é sofrimento. É graça, mas é também sofrimento. É vitória, mas também temos derrota, temos frustrações, temos decepções e muitas decepções na nossa vida. Mas a promessa de Deus é o quê? Que Jesus falou, Mateus 28, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que Paulo está nos dizendo. Paulo disse a Timóteo, todos que piamente viverem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então nós já estamos já ensinados, nós já estamos já preparados que o que serve a Cristo terão perseguições. Abraçar o evangelho de Cristo é viver em sua inteireza, nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil em que está o poder do maligno. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, como diz a Bíblia. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós sabemos disso. A nossa luta é espiritual e nós só vencemos orando. Nós só vencemos no mundo espiritual também. Porque aqui, meus irmãos, aqui no mundo, fisicamente, não há justiça. Nós sabemos disso. Aqui só há injustiça. Mas no mundo espiritual, há um juiz justo, verdadeiro, que luta, que pleiteia a nossa causa. Vamos seguir aqui. Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. Irmãos, é difícil. Mas não é impossível, não. É difícil, mas não é impossível. Mas que um mero ativismo religioso, mais que um mero ativismo religioso, político e ideológico, um grande desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Como indivíduos, os reflexos disso na sociedade são consequência do nosso viver como sal da terra e luz do mundo. O que é preciso? É sermos sal da terra e luz do mundo. O mundo precisa ver em nós a diferença. O que está acontecendo, e eu preciso falar a verdade, é que nós estamos nos adaptando ao que o mundo está nos servindo. Ao invés de nós influenciarmos o mundo está influenciando muitos de nós. Olha como está o evangelho hoje. O evangelho de facilidade, o evangelho que me encaixa dentro dos padrões do mundo. O mundo não muda para se encaixar no evangelho. O mundo não muda para se encaixar nos padrões bíblicos. Mas nós mudamos para nos encaixar no sistema mundano. E o que a Bíblia nos diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal não se mistura. Sal não tem como se misturar. E luz precisa brilhar, e nós não estamos brilhando como é necessário. A nossa luz está sendo ofuscada pelo mundanismo, pelo que está entrando dentro das nossas igrejas, e nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos nos despertar. A vocação ao serviço cristão nos traz responsabilidade ainda maiores. Por isso, Paulo anima Timóteo a compartilhar suas aflições. Ele diz, sofre comigo,
como um bom soldado de Cristo. O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quantos compreendem o que é viver a Cristo e o aceito com resignação, será recompensado por Jesus Cristo em seu reino eterno. Aqui é sofrimento. Mas eu convido, Paulo está nos convidando, como convidou a Timóteo, sofre comigo, como um bom soldado. E nós precisamos sofrer com alguém e convidar alguém a sofrer conosco, porque nós sofremos também. Nós somos humanos, nós somos, como diz o Agnaldo Betti, nós somos pés de barro. Nós somos pés de barro como estes homens. Estes homens também sofreram. Estes homens com certeza tentaram, pensaram, até cogitaram em seus corações de desistir. Mas o momento não era de desistência, era para insistir. E ele convida, sofre comigo, pois, as aflições deste tempo. Mas só que o mundo em que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, dificilmente nós podemos chamar alguém para o nosso sofrimento, porque se alguém saber que nós sofremos, nós vamos perder aquilo que o mundo acha, ou que a igreja acha que nós somos, porque muitos acham que nós somos super-heróis, e nós não somos. Nós somos humanos, nós somos homens e mulheres que sofrem, que têm decepções, que têm desejo, que têm fraquezas, mas Cristo é quem nos dá alento. É isso que nós precisamos entender. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico, para nós findarmos a lição. Diz assim: tempos trabalhosos, é o tempo que nós estamos vivendo. Últimos dias. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como a era cristã, na sua totalidade. Em Atos 2,17, Pedro cita os últimos dias como a era da igreja, já presente no dia de Pentecoste. Há texto, contudo, que indicam se tratar de tempos do fim, os dias que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade será mais degradante. É o tempo que nós estamos vivendo. Se nós olharmos um pouquinho, eu não vou citar muito tempo, 20, 30 anos atrás, nós vamos ver que o mundo não estava como está hoje. Está cada dia mais degradante. O que é certo virou errado. O que é errado virou certo. E isso está impondo para a sociedade. Isso está entrando na mente da sociedade e nós, como cristãos, nós precisamos combater contra estas coisas. Nós não precisamos ou nós não devemos abrir as portas das nossas igrejas, nós não precisamos abrir a porta da nossa casa e do nosso coração para que essas coisas entrem. Ao contrário, nós precisamos, como diz o próprio Jesus em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é objeto de defesa. Então a defesa do mundo não vai ser para inibir a nossa partida, ou a nossa ida, ou a nossa marcha. Nós teremos que marchar como Moisés diz, como Deus diz para Moisés. Diz ao povo que marche. Jesus está dizendo, diz à igreja que marche. Em frente, arrebente, arrombe as portas do inferno com o evangelho. É isso que está querendo dizer. Mas agora o inferno coloca uma porta e nós não conseguimos ultrapassar. E ela está avançando. E nós precisamos tomar uma postura de homens de Deus. É isso que está dizendo. E diz mais, este agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior contida em 2 Timóteo 3,13. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas ainda mais trabalhosos estavam por vir. Essa escalada do mal é crescente, infelizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Cristo para julgar as nações e implantar seu reino milenal. O sofrimento, a nossa luta, só vai ter fim quando a igreja subir e quando Cristo vier juntamente com sua igreja para reinar no reino milenal. Mas enquanto nós estivermos aqui, a batalha, a luta, e nós precisamos estar prontos para esta batalha. Nós não podemos recuar, não podemos retroceder. Se nós olharmos quando o gigante foi afrontar o exército de Israel, na qual Davi entra na história, a cada dia o gigante avançava e o povo de Israel recuava. Enquanto eles estavam em dois montes, o vale embaixo,
O monte de cá estava o gigante, no monte de cá o povo de Israel. O gigante Golias avançava e o povo de Israel subia e ele descia, até que chegou no vale. Quando chegou no vale, o povo de Israel estava lá em cima, afugentado. Então teve que um homem ou um jovem lutar contra esse gigante. E precisamos de Davi aqui nos nossos dias. Homens que avancem, homens que não aceitam afrontar o Deus vivo. E alguém pode dizer, Jesus não precisa de quem os defenda. Jesus não precisa, Deus não precisa. Muito pelo contrário, meus irmãos. Deus quer homens corajosos que falem a verdade. Deus quer homens corajosos que vá à praça, que vá aos lugares aonde esses homens não querem ir. Deus precisa disso. Eles fazem o que querem, falam o que querem, denigram a nossa imagem, fala da nossa fé, zomba da nossa fé e nós nos calamos. A igreja tem que calar porque o sistema mundano permite, ou o sistema mundano decreta que nós não podemos falar e nós nos calamos. Quantos estão calando? Quantos estão calando porque não podem falar mais a verdade? Não há homens de Deus. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus falou, não, você não está sozinho não, tem mais 7.000 lá. Então que você seja um desses 7.000, ou que você seja o Elias, que você seja o Davi, mas que não aceite esse sistema mundano. Já terminando aqui, vamos para o tópico 2. Haverá homens. Que homens? A falência do corpo começa com a degeneração da célula. Paulo era também consciente de que a origem do problema da humanidade era estrutural ou coletiva, mas individual. Não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estrutura humana. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. É pessoal. Cada indivíduo, meus irmãos, vai seguir aquilo que o seu coração desejar. Por isso nós vemos tantas tragédias acontecendo. Por isso nós vemos tantas coisas acontecendo. É o homem. É degeneração. O homem está caído. E o pecado está tomando conta. Deus está longe e o inimigo está muito perto, agindo por trás disso tudo. As características apontadas por Paulo são um nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Egoísmo, amante de si mesmo, material. Olha a lista que o escritor da revista aqui está nos colocando. Amantes de si mesmo, Paulo está colocando, né? Amantes de si mesmo, materialismo, avarentos, arrogantes, presunçosos, soberbos, rebeldia, desobedientes a pai e mães, ingratidão, profanação, desprezo aos valores familiares, sem afeto natural, hostilidade, calúnia, crueldade, ódio, bem ao bem e apego ao mal em busca desenfreada do prazer. Olha quantas coisas o mundo está vivendo. Quantas coisas? 15 coisas o mundo está vivendo. E nós precisamos tomar posição. Nós precisamos. Em uma sociedade tão corrompida, o papel da igreja continua sendo o mesmo: pregar o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qual é o papel da igreja neste mundo hostil? Pregar o evangelho. Custe o que custar, pregue o evangelho. Evangelho é arrependimento. O evangelho é arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus disse, arrependei-vos. João Batista disse, arrependei-vos. Pedro diz, arrependei-vos. Paulo diz, arrependei-vos. E a Bíblia está dizendo, arrependei-vos. O negócio é arrepender. E tem que pregar arrependimento. Não é ir numa festa qualquer, de qualquer pessoa e dizer que Deus está naquele negócio, porque Deus não está, não. Não está, não. A Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo, o Evangelho está dizendo, pregar o Evangelho. Qual evangelho? Um novo Evangelho? Não. É aquilo que Paulo aprendeu, aquilo que Paulo passou para Timóteo. E Timóteo agora tem que passar o bastão e precisa passar aquilo que ele aprendeu. Não é um novo Evangelho, não. Não é um novo Evangelho como muitos têm pregado aí, não. É o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos para o último tópico aqui para nós encerrarmos. Deste se afasta-te.
Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. No texto de 2 Timóteo 3, versículo 5, Paulo trata, contudo, daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade, uma religiosidade falsa, na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos e a negação da eficácia da piedade. Isso é poder do evangelho. Neste caso, a extrema hipocrisia e recomendação bíblica é: afasta-te do tal. O que Paulo está querendo nos dizer é que esses fins agora, nos fins dos tempos, como já era naquele tempo, se Paulo já estava falando para Timóteo que ele teria dias trabalhosos naquele tempo, os irmãos façam ideia agora, no tempo em que nós estamos vivendo, quão trabalhosos é. Nós sabemos que tem homens amantes de si mesmo, homens vestidos de pele de cordeiro, mas na verdade são lobos, são cruéis, são matadores de almas, de vidas, e nós precisamos fazer o quê? Afastar dele. Mas afastar dele não é não ficar ou não conversar. Afastar dele é não compartilhar com aquilo que eles fazem. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal da terra. E a luz precisa brilhar e o sal precisa temperar. Mas nós precisamos ser forte, nós precisamos ser inciso naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos. Que Deus possa vos abençoar ricamente, que esta aula possa ter te ajudado, possa te auxiliar e que você possa, como aluno ou como professor, aplicar, viver e ensinar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Na próxima semana, na segunda-feira que vem, nós estaremos colocando novamente a 11ª lição desta revista, para que vocês possam desejar, se assim desejar, estar auxiliando os irmãos. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém?